Você realmente conhece seu melhor amigo? Mas e se eu te dissesse que todo esse tempo de amizade não passou de uma farsa? E se o convite para passar uma noite na casa dele fosse, na verdade, um plano para te entregar como oferenda para algo? Bom, eu sou Leonardo Braga, seja muito bem-vindo ao Conto Relatos, e eu encontrei essa história lá no Reddit e eu quero compartilhar com vocês. Então se você gosta de conteúdo de terror, se inscreve aqui no canal que você tá no lugar certo. E se você tiver alguma história, relato ou alguma experiência sobrenatural que você queira compartilhar comigo para eu trazer para o canal, tem um e-mail na descrição, me manda lá que eu vou estar apresentando aqui. Beleza? Bora para nossa história de hoje. Nós éramos amigos há 13 anos, mas por incrível que pareça, durante todos esses 13 anos, eu nunca tinha pisado na casa do meu amigo. Até que um dia, o Lucas me convidou de repente para ir lá. A ideia era a gente passar a noite toda juntos, jogando videogame, fazendo bagunça e comendo besteira. E na manhã seguinte, eu voltaria para minha casa. Eu confesso que fiquei com uma pontinha de suspeita. Por que ele me convidou de uma hora para outra? 13 anos de amizade e ele nunca tinha me chamado para dormir lá. Mas tudo bem, eu deixei a desconfiança de lado e fui para casa dele. A casa era gigantesca, um casarão de madeira todo pintado de branco. Para vocês terem uma ideia da imagem, parecia que aquele casarão estava ali há séculos e que o resto dos prédios e do bairro inteiro tinham sido construídos em volta dele depois de muito tempo. Tinha uma pegada muito antiga, sabe? Algo bem colonial. E ao redor da casa tinha umas árvores velhas enormes que ficavam de pé como se fossem guardiões daquele lugar. E a sombra delas cobria todo o gramado. Por dentro, o ar tinha um cheiro forte de madeira velha, de cera de assoalho, misturado com aquele cheiro de terra molhada depois da chuva. Assim que cheguei, o Lucas veio me receber. A mãe dele era uma mulher bem magra que vivia com um sorriso no rosto. Ela foi super simpática, trouxe uns biscoitos caseiros para mim e serviu com o maior carinho. Já o pai dele era o extremo oposto. Ele estava sentado lá no fundo com uma cara muito fechada, lendo o jornal na frente de uma televisão de tubo antiga. O contraste era bizarro. Eu ali comendo com o Lucas, a mãe sorrindo de orelha a orelha e o pai com aquela expressão severa e dura. Mas poxa, alguns pais são mais fechados mesmo, então eu não falei nada. Quando eu cheguei, já estava escurecendo e os pais dele iam sair naquela noite. Na minha cabeça eu pensei, agora tá explicado, esse grandão morre de medo de ficar sozinho no escuro e foi por isso que ele me chamou pra cá depois de tanto tempo. A noite caiu, os pais dele saíram e nós fomos direto para o quarto do Lucas. Assim que vi que estávamos sozinhos, eu perguntei quais eram os planos para a noite, se íamos ver filme, comer pizza ou jogar. O quarto do Lucas era incrível, era espaçoso, cheio de pôsteres, uma TV enorme e um videogame de última geração. Para ser sincero com vocês, aquele era o único cômodo da casa inteira que parecia ter gente viva morando. O resto da casa parecia um mausoléu, uma vibração de que só pessoas mortas viviam ali, de tão antiga que era a energia. Nós pedimos pizza, comemos e ficamos jogando. Passou uma hora ou talvez duas e o tempo voou. E durante esse tempo eu não pensei em nada. Não pensei na casa esquisita, não pensei nos corredores trancados e não pensei em nada. Estávamos só nos divertindo. Mas aí já eram umas 15 para as 9 da noite e de repente o Lucas pausou o jogo. Eu olhei para ele e perguntei por que ele tinha pausado. O Lucas mudou completamente o tom de voz. Ele não tinha mais nenhuma empolgação. O rosto dele ficou liso, sério, e ele olhou para mim e disse que precisava me contar uma coisa. E eu falei para ele desembuchar. Ele me disse que havia uma regra naquela casa. Uma única regra que todos tinham que seguir.
inventada pelos pais dele. E eu perguntei que regra era essa. Ele olhou bem nos meus olhos e falou: depois das 9 horas da noite, você não pode sair para lugar nenhum. E eu achei que era brincadeira. Como assim? Faltavam 15 minutos para as 9. A gente não ia poder sair nunca mais? E ele confirmou que sim. Disse que depois das 9, nós não podíamos fazer mais nada. Teríamos que ficar trancados ali naquele quarto até amanhecer. Eu dei uma risada e perguntei: e se eu quiser ir no banheiro? Ele respondeu sem dar sequer um sorriso: então vai agora, porque depois das 9 você não sai. O tom de voz dele me deixou muito tenso. Percebi que não era uma piada. Eu perguntei por que os pais dele inventaram uma regra que não fazia o menor sentido. Por que às 9 e não às 8? Não às 10? Sei lá. E o Lucas desconversou. Disse que os pais eram muito conservadores e que a casa era muito velha e que eles achavam que a ventania podia fazer a estrutura ceder ou alguma coisa cair e machucar a gente. Não fazia o menor sentido. Eu sabia muito bem que ele estava mentindo para mim. Eu só não fazia ideia do porquê. O tempo passou e deu 9 horas em ponto. Lá no térreo da casa tinha um daqueles relógios de pêndulo imensos. Nós ouvimos o relógio bater. 9 badaladas ecoaram pela casa inteira. Assim que a 9ª badalada tocou, o Lucas deu um pulo da cama num piscar de olhos. Ele cruzou o quarto quase voando, fechou a porta com tudo e puxou um ferrolho de aço pesado que ficava trancando a porta por dentro. O barulho do metal ecoou. A expressão no rosto dele era puro pavor, como se estivesse fugindo de alguma coisa terrível. Depois de passar aquela tranca exagerada, ele secou o suor que escorria da testa e sussurrou: pronto, agora a gente tá seguro. Eu olhei para ele sem acreditar e pensei se ele tinha ficado maluco e que palhaçada era aquela. Ele só repetiu que era uma regra da casa e mandou eu voltar a jogar. Nós voltamos para a TV, mas a minha atenção já não estava no jogo. Eu não conseguia tirar os olhos daquela porta. O Lucas, por outro lado, se recusava a olhar para a porta. Ele parecia um cavalo usando viseira, focado única e exclusivamente na tela da televisão. O sorriso dele era falso, a animação era forçada e estava claro como a água que ele estava morrendo de medo e eu sabia disso. E mais 1 hora se passou num clima super pesado. O silêncio na casa era de ensurdecer. Nós estávamos jogando quando de repente nós ouvimos um barulho vindo do andar de baixo. E eram passos pesados, alguém estava andando lá embaixo. Então eu falei: Lucas, espera aí, você ouviu isso? O Lucas, sem desviar os olhos do jogo, respondeu rápido: não ouvi nada, cara, foca no jogo. Eu rebati dizendo que era impossível ele não ter ouvido, porque claramente tinha passos de alguém andando no térreo. Ele tentou dizer que não era nada, que devia ser o vento lá fora, mas desde quando o vento faz barulho de gente pisando forte no assoalho de madeira? Antes que a gente pudesse continuar a discussão, os passos pararam. O silêncio durou uns 10 segundos e então um barulho completamente diferente começou. Era o som de algo muito pesado sendo arrastado lentamente pelo chão de madeira. Eu coloquei a televisão no mudo na mesma hora e falei para ele que aquilo não era vento coisa nenhuma, tinha alguma coisa lá embaixo, algum bicho, eu não sabia dizer o que era, mas tinha algo lá. Nessa hora, o Lucas começou a suar frio pra valer. A voz dele tremia quando ele implorou: ignora, cara. Por favor, confie em mim, ignora isso. Se você ignorar, o barulho vai embora. Eu estava indignado. Como assim ignorar faria aquilo desaparecer? Ele estava fora de si. Enquanto nós discutíamos, o som de arrasto começou a subir as escadas. E continuou subindo até que o barulho parou, exatamente na frente da porta do nosso quarto. E então, do outro lado da madeira, uma voz soou no corredor: Lucas,
filho. E era a voz da mãe dele. E a voz continuou: Lucas, querido, o seu pai e eu chegamos mais cedo. Eu fiz uns biscoitos quentinhos para vocês. Abram a porta para mim. Eu olhei para o Lucas e o rosto dele parecia uma folha de papel de tão branco. Ele olhava para a porta como se ela fosse o portão do próprio inferno. Ele colocou o dedo na própria boca com força, me implorando para fazer silêncio, e sacudiu a cabeça dizendo que não ia abrir. Eu falei bem baixinho que era a mãe dele, para ele ir lá destrancar a porta. A voz chamou de novo: Filho, abre a porta, eu trouxe chocolates também. Abram logo, senão vai esfriar. A reação do Lucas era de quem não estava ouvindo a própria mãe, mas sim um demônio encarnado. Além disso, o silêncio da casa era absurdo. Não tinha mais barulho de passos e nem som de arrasto. Apenas a voz da mãe dele flutuando no escuro. E pior, tinha alguma coisa perfeita demais naquela voz. Era muito ensaiada, sabe? Milimetricamente desenhada, como se fosse um áudio de computador ou um gravador imitando a voz de um ser humano. A voz suave parou, então começaram batidas fortes na porta. Lucas, Leandro, vocês estão bem? Aconteceu alguma coisa? Abram logo essa porta. Eu olhei pro Lucas de novo e agora ele estava sentado no chão. Ele pressionava as duas mãos contra o ouvido com toda a força que tinha. Ele tremia da cabeça aos pés. Parecia que queria falar alguma coisa, mas não conseguia pronunciar uma única palavra. O pavor trancou a garganta dele. A maçaneta da porta começou a girar, primeiro para a esquerda, depois para a direita, e de repente, o que quer que estivesse do lado de fora começou a sacudir e forçar a maçaneta com uma violência absurda. A mãe dele do lado de fora falou que aquela brincadeira já não tinha mais graça, mas agora a doçura da voz desapareceu por completo. A voz dela se quebrou e se transformou num rosnado áspero, tenebroso e repulsivo. Abram a porta. Uma pancada colossal atingiu a madeira, o batente estalou e os quadros nas paredes começaram a cair. Foi nesse exato momento que eu entrei em pânico profundo. Aquela voz não era humana. Parecia um animal gigantesco e monstruoso forçando a própria garganta a falar e imitar a voz de uma pessoa. Eu nunca tinha ouvido algo tão brutal e aterrorizante na minha vida. O que quer que fosse, berrou do corredor. Eu sei que vocês estão aí dentro. As pancadas na porta eram tão fortes que parecia que a parede ia desmoronar. O Lucas correu para a cama e se enfiou debaixo do cobertor grosso, chorando baixinho e se contorcendo. E tão rápido quanto começou, a violência parou, o silêncio engoliu a casa de novo. Mas eu sabia que a coisa não tinha ido embora. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava do lado de fora, no escuro do corredor, esperando por nós. Eu estava colado na parede e encolhido. Minha respiração travou na garganta. Mas no meio desse pavor asfixiante, uma curiosidade doentia tomou conta de mim. Eu precisava ver o que era. Eu queria descobrir o que estava caçando a gente do outro lado daquela madeira. Eu comecei a rastejar só de meias do mais absoluto silêncio em direção à porta. Debaixo das cobertas, o Lucas sussurrava em desespero: Leandro, não vai. Leandro, fica aqui, por favor. Mas eu ignorei os apelos dele. Eu cheguei perto da porta e me ajoelhei. Assim que o meu rosto chegou perto da madeira, um cheiro insuportável invadiu meu nariz. Era um cheiro podre e pungente. Um cheiro de terra revirada que lembrava exatamente a terra de um cemitério quando uma cova acaba de ser aberta. Eu encostei o meu olho direto no buraco da fechadura. Eu vi o corredor escuro, tinha um pouco de luz iluminando a área, e num primeiro momento não vi nada no meio do caminho, até que uma coisa se moveu para a frente do meu olho. Gente, eu não sei nem como descrever com palavras o que eu vi ali. Não era um homem, não era uma mulher, muito menos um animal. Era uma aberração colossal, um monstro montado a partir de destroços velhos.
Parecia que a madeira apodrecida e solta da casa tinha ganhado vida e se juntado para formar um corpo. Os braços eram galhos de árvores secos e retorcidos. A criatura não tinha carne ou pele, o corpo em si era apenas um amontoado espesso de sombras e poeira girando furiosamente sem parar, como um pequeno furacão de entulhos. Mas o pior de tudo é que essa criatura vestia roupas. Ela estava usando o avental florido da mãe do Lucas. O tecido ficava pendurado sobre a área onde deveria estar o peito, mas ali só tinha escuridão. E na parte de cima, ele usava o boné de caça do pai dele, só que embaixo do boné não havia rosto nenhum, era apenas aquele turbilhão de sombra e pó. Nas mãos feitas de galhos finos e quebradiços, a coisa segurava uma fotografia da família que eu tinha visto na sala de estar. O monstro olhou para a foto, usou os galhos secos para rasgar o rosto da mãe do Lucas da fotografia e esfregou o pedaço de papel em cima do próprio vazio onde o rosto deveria estar. Agora, o sorriso estático da mãe na fotografia rasgada era a cara do monstro. Do meio das sombras caíram tentáculos que começaram a dar tapinhas leves na madeira, bem na frente do meu olho. Eu caí para trás de costas, tapei a minha boca com as duas mãos com tanta força que doeu, tentando abafar o grito que queria rasgar minha garganta. O meu cérebro parou de funcionar. Eu estava olhando para uma criatura montada de lixo que roubava as roupas, as memórias e os rostos das pessoas da família. E foi então que o pior momento de toda a noite aconteceu. Um som vazou pela fresta debaixo da porta e congelou o sangue nas minhas veias. Era a voz da minha própria mãe. Leandro, meu bebê, por que você tá se escondendo de mim aí dentro? Olha, a mamãe veio te buscar, eu fiquei tão preocupada. A imitação era impecável, não era só a voz, era a entonação exata que minha mãe usava para me acalmar quando eu tinha pesadelos na infância. Aquilo causou um curto-circuito na minha cabeça. Uma mistura de terror e saudade de casa me destruiu por dentro. Eu comecei a chorar muito em silêncio. Se essa coisa entrar aqui, eu nunca mais vou ver minha mãe de verdade, eu pensei. E a coisa do outro lado da porta começou a rir. A risada dela soava como folhas velhas e secas sendo esfregadas com força contra o asfalto. Ela riu porque percebeu que tinha achado a minha fraqueza. Descobriu exatamente que tipo de isca me faria quebrar. Abre a porta para mim, Leandro. A voz da minha mãe continuou, cheia de amor, mas ao mesmo tempo destilando uma malícia que não tem explicação. Eu vim te levar para casa, querido. Meu corpo inteiro entrou em colapso. Minhas pernas esquentaram. Eu urinei nas calças de tanto terror sem nenhum controle sobre mim mesmo. Eu não consegui mais me mover. Olhei para a cama e o Lucas continuava tremendo debaixo do cobertor. E pelos próximos minutos, as coisas viraram como um pesadelo borrado. O bicho do lado de fora começou a arranhar a porta com velocidade, como se estivesse cavando um buraco para entrar. E enquanto arranhava, a coisa mudava de voz sem parar. Vozes de vivos, vozes de morto que eu conheci, vozes sem rosto algum. Falava promessas carinhosas, prometia comida quente, pedia para abrir e logo depois virava um monstro de novo e rosnava com fúria. Mas todo aquele terror e pavor que eu sentia começaram a evaporar. No lugar do medo, cresceu um ódio absoluto e irracional. Eu estava odiando o monstro por usar a voz da minha mãe, mas acima de tudo, eu estava odiando o maldito covarde que estava escondido na cama me fazendo passar por aquilo. Eu levantei do chão em pulo, fui até a cama e arranquei o cobertor grosso do Lucas num único solavanco. Agarrei-o pelo colarinho da camisa e puxei ele para fora. Levanta agora, Lucas. O Lucas me olhou em choque e perguntou chorando se a coisa já tinha ido embora. Eu gritei na cara dele que não e que o monstro ainda estava arranhando a madeira.
e exigi que ele abrisse a boca e me explicasse que inferno era aquele e que aberração era aquela no corredor. O Lucas se arrastou para o canto da cama, cruzou as pernas, olhou no fundo dos meus olhos e começou a soluçar. Ele disse: "Eu não sei o que é, ninguém da nossa família sabe. Nós chamamos ele de o Homem da Noite. Ele mora nessa casa desde que o meu bisavô construiu essas paredes." O Lucas finalmente começou a falar a verdade. Ele me contou que as terras onde o casarão foi construído eram amaldiçoadas. Pouco tempo depois de terminarem a casa, o bisavô percebeu que havia algo rastejando no escuro. Para não morrerem, a família firmou um pacto sombrio com a entidade. A regra era clara: durante a luz do dia, a casa era deles, mas a partir das 9 horas da noite até o amanhecer, a casa e tudo que estivesse dentro pertencia ao escuro. Sempre foi assim. O Lucas chorava. De noite é o turno dele, e ele é sozinho. Ele fica vagando, pegando coisas que a gente deixa, tentando criar um corpo humano para ele, querendo brincar de ser gente com a nossa família. Mas ele continuou, só que agora ele está mais forte. Antigamente a gente só precisava trancar o quarto e ignorar. Ele não incomodava e ia embora quando o sol nascia, mas o poder dele está muito maior. Ele cansou de só andar no corredor, agora ele quer entrar. Ele cansou da nossa família. O Lucas olhou para mim e a culpa transbordava nos olhos dele. E ele disse as palavras que selaram meu destino. Ele não está mais satisfeito com a gente. Ele exigiu carne nova. Foi como se uma pedra de gelo afundasse no meu estômago. Minha mente trabalhou rápido e juntou todas as peças do quebra-cabeça. O convite do nada num dia da semana qualquer, a frieza absurda dos pais saindo de casa correndo e me entupindo de biscoitos, o Lucas correndo para passar a tranca na porta, me prendendo com ele. Eu não fui convidado por um amigo de infância para jogar videogame, eu fui levado lá como sacrifício. Você me trouxe como oferenda para ele, eu gritei enfurecido. O Lucas chorava histericamente e tentava se justificar. Eu não queria fazer isso, Leandro. Foram os meus pais. Eles disseram que a criatura não ia se contentar com a gente hoje e que ela ia massacrar a família inteira se não dessem alguém novo, alguém que ela nunca tivesse provado. Disseram que o único jeito da gente sobreviver era entregando você. Sim, meu amigo de 13 anos me transformou em uma isca. O plano da família dele inteira era esse. Os velhos não foram passear. Eles deviam estar trancados num quartinho no térreo, no escuro, rezando para que o monstro lá em cima se distraísse me devorando e deixasse eles em paz. De repente, os arranhões insanos pararam e o silêncio absoluto começou de novo. O Lucas calou a boca de imediato e não durou muito. Nós ouvimos passos muito pesados subindo as escadas, mas dessa vez havia um ruído novo. O som de algo enorme, pesado e feito de metal batendo nos degraus de madeira. E os baques vieram na direção do quarto até pararem bem na frente da porta. Um impacto brutal esmagou a porta de madeira como se um caminhão tivesse batido nela. A força foi tão descomunal que parecia o estrondo de um canhão. A madeira perto do ferrolho de aço trincou e abriu. O Lucas deu um berro de desespero e gritou que a criatura nunca tinha feito aquilo e nunca tinha tentado arrombar as portas antes. Mais uma pancada ensurdecedora estourou a estrutura. A fechadura estilhaçou e a tranca de aço voou longe. A porta se escancarou com violência para o lado de dentro do quarto. E eu o vi inteiro na escuridão. A criatura estava imensa, ocupava quase até o teto do corredor. Todo o corpo que antes era feito de poeira, agora estava denso e sólido, montado com destroços pesados e sujos que ele arrancou da própria casa. As pernas eram calhas metálicas velhas e tábuas pesadas. Os braços não eram mais galhos, eram canos de encanamento espessos e enferrujados. O peito era uma jaula macabra feita de vergalhões retorcidos, e lá no centro dessa gaiola
pulsando de forma violenta, do mesmo jeito que um coração humano pulsa debaixo da pele, estava a minha mochila de roupas. E no lugar da cabeça, o monstro enfiou o topo daquele gigantesco relógio de pêndulo do andar de baixo. O vidro redondo do relógio servia como rosto e lá no fundo, o pêndulo corria de um lado para o outro, girando enlouquecido como o olho cego de um maníaco. As engrenagens deram um estalo muito alto e uma legião de vozes inumanas que soavam como uma alcateia de bestas gritou junto lá dentro. O tempo acabou e o bicho invadiu o quarto. O barulho de metal enferrujado e a madeira rangendo e se esfregando enchia o ambiente. O cheiro de decomposição me deu ânsia de vômito na hora. O Lucas não parava de berrar e chorar, mas o barulho da criatura engolia os gritos dele. O monstro avançou para cima de mim para dar o bote, e eu decidi que não ia morrer assim. A minha mão alcançou um troféu pesado de metal maciço que estava em cima da escrivaninha. Eu pulei para frente com tudo que tinha e desferi um golpe brutal com um metal direto no rosto de vidro de relógio do monstro. O vidro da cabeça estourou em uma chuva de estilhaços. O bicho cambaleou para trás e soltou um ruído pavoroso que parecia que milhares de relógios despertadores e alarmes estavam soando debaixo da água ao mesmo tempo. Aquilo me deu uma pequena chance. À janela, eu gritei para o Lucas. Puxei o Lucas pelo braço, arrastando ele pelo chão, já que ele tinha virado uma pedra de tanto medo. Bati as mãos na tranca da janela, mas o meu suor misturado com o desespero fez a minha mão escorregar e a trava emperrou de vez. A janela não ia abrir. Atrás de nós, a criatura já estava se recompondo do golpe, sacudindo a cabeça e deixando a lua brilhar nas engrenagens quebradas. Ela esticou o braço longo de cano de esgoto direto na nossa direção para empalar a gente. Pula pra cama, eu gritei no desespero. A adrenalina bateu no Lucas, ele se mexeu e nós dois mergulhamos para o lado. Colocamos as mãos por baixo do colchão pesado da cama e viramos tudo de cabeça para baixo em cima do bicho. O colchão, os cobertores e as molas desabaram no monstro, engolindo os braços e as pernas de madeira na armadilha de pano. A criatura caiu no assoalho se debatendo e rasgando o tecido com força. Nós estávamos encurralados sem saída. O Lucas soluçava aos prantos, dizendo que aquela coisa só morreria se tomasse a luz do sol, que nós precisávamos do amanhecer. Mas eu olhei para a janela e vi que lá fora ainda era a mais profunda madrugada escura. O sol ia demorar horas. Comecei a procurar qualquer coisa pelo quarto, até que no chão, escondido atrás da TV, eu vi a salvação. Uma lanterna tática gigante. Era daquelas pesadas do pai dele. A criatura já tinha rasgado os cobertores e já ia se levantar de vez. Eu peguei a lanterna nas mãos e esperei. No segundo momento que o monstro focou o rosto sem vidro em mim e preparou o ataque, eu liguei a lanterna na potência máxima, queimando um clarão imenso de luz branca diretamente dentro da cabeça de engrenagens da aberração. Quando o feixe de luz bateu nele, o bicho não rosnou como um animal. A criatura gritou soltando um urro feminino arrastado de dor pura. A luz forte da lanterna funcionava como ácido. A luz não queimava, a luz apagava a existência dele do mundo. Os braços velhos de cano de encanamento perderam a força e despencaram soltos no chão. Uma das pernas de tábua se soltou com o impacto da luz. O monstro recuou correndo para o escuro do corredor, chiando em agonia e levantando as mãos quebradas para tentar proteger os olhos que ele não tinha. A partir daí, a madrugada virou um jogo tenso. Eu fiquei na porta do quarto com a lanterna erguida como uma espada. Toda vez que aquela fumaça preta tentava espreitar pela beirada para invadir, eu jogava a luz nela e ela recuava. Mas de repente, o gelo tomou conta do meu corpo inteiro.
A luz da lanterna deu uma piscada fraca. Lucas, a bateria tá morrendo. Eu murmurei chorando, porque eu sabia que aquele era o meu fim. O Lucas só ficou olhando assustado pela janela, dizendo que faltava pouco e implorando para eu aguentar. Mas o monstro lá fora percebeu isso. Ele entendeu que o feixe branco estava fraco e a bateria acabando. Do fundo das trevas do corredor, a entidade agrupou toda a sombra, todo o entulho que restou nela para uma investida final suicida. O bicho saiu das sombras rasgando o chão e voou para cima da gente. No exato milésimo de segundo que a criatura investiu, uma risca branca cortou o céu na janela. A entidade bateu no meu peito igual um trator e me jogou violentamente de costas no assoalho. A lanterna voou longe. A criatura de ferro e madeira parou em cima do meu peito, me esmagando. O rosto do relógio parou a poucos centímetros da minha cara. No brilho metálico do pêndulo oscilando, eu consegui ver a minha própria expressão apavorada refletida. O braço estralhaçado se levantou o mais alto que pôde e desceu rasgando o vento para esmigalhar o meu crânio. Mas ele congelou. O sol apareceu. O amanhecer invadiu a janela com toda a luz dourada e atingiu as costas de madeira retorcida do homem da noite. A coisa simplesmente travou no ar. Era como se o tempo tivesse parado no meio da execução. O braço de ferro ficou suspenso. Então a luz da manhã agiu. O corpo da criatura perdeu a força gravitacional. As tábuas de madeira secaram e despencaram. A caixa de vergalhões do peito arrebentou, derrubando a minha mochila cheia de roupas no chão, junto com quilos de lixo, terra fedorenta e pó de osso. Em questão de segundos, a montanha de entulhos se desfez em cinzas perante ao sol e a entidade deixou de existir. A luz do dia purificou aquele quarto. Eu fiquei jogado de costas no assoalho do quarto, puxando o ar com o peito doendo e o coração acelerado. Eu estava respirando, eu estava vivo. Ao meu lado, o Lucas também chorava, todo encolhido. Poucos instantes depois, eu ouvi um som subindo pelas escadas. Botas pesadas e apressadas. Eram os pais do Lucas. O casal chegou na beirada da porta do quarto. Eles olharam para o batente arrombado, viram as tábuas e os canos de esgoto caídos no chão e viram o sangue e a destruição. Olharam para o filho dele chorando no canto e, finalmente, olharam para mim no chão do quarto ofegante. Eu não vi nenhum alívio no olhar daqueles dois. O que eu vi nas expressões deles foi uma amargura profunda e uma decepção gigantesca por estarem me vendo vivo. O olhar que os pais do Lucas trocaram ali na porta me revelou o último grande segredo da noite. O plano falhou. O pacto da família com as sombras não foi quitado. O sol não matava o monstro, apenas o forçava a dormir. E quando as 9 horas da noite chegassem de novo hoje, a criatura iria acordar furiosa, morrendo de fome, e a carne que ela ia rasgar seria a deles. Eu não disse uma palavra, não fiz nenhum som. Levantei o meu corpo dolorido, catei a minha mochila imunda do meio da cinza do chão, passei direto pelos pais dele e desci as escadas. Saí pela porta da frente do casarão de madeira e fui embora correndo. Eu nunca procurei a polícia, nunca contei para ninguém oficial e nunca mais vi nenhum membro daquela família. Afinal de contas, eu não tinha o que provar para as autoridades. Era um monstro e lixo velho, mas eu sei o que aconteceu ali. Eles armaram para entregar a minha vida no escuro e o feitiço virou contra eles. E seja lá qual for o nível de brutalidade que o Homem da Noite for aplicar naquela casa depois das 9 horas de hoje, a família do Lucas merece cada pedacinho daquilo. Tudo que eu quero fazer agora é ir para casa e agradecer a minha mãe por estar vivo. Mas é isso aí, essa aqui foi a história de hoje. Comenta aí o que você achou, quais são suas opiniões, e se tiver sugestões de tema, quiser me mandar alguma coisa no e-mail também, fiquem bem à vontade. Eu vou contar muitas histórias de terror aqui no canal, então se você gosta, não esqueça de se inscrever, dá o seu like, ativa as notificações, e eu te vejo na próxima.